Você com certeza já ouviu falar em pensamento analítico. Ao menos já viu essa habilidade sendo pedida em descrições de vagas. Mas o que de fato é o pensamento analítico? Como desenvolver essa habilidade? Eu convidei o meu camarada, meu amigo Rodrigo Nascimento, da Buscar.id, autor do livro Marketing na Era dos Dados, para debater comigo e te ajudar a entender e desenvolver essa habilidade. Seja bem-vindo, meu Rodrigão, meu amigo. Se apresenta aí, querido. Gustavão, obrigado mais uma vez pelo convite. É prazer estar aqui com vocês, é muito bom. E principalmente para falar sobre um assunto que a gente ama, né? Que eu particularmente sou apaixonado, que não é só pensamento analítico, mas tudo que relaciona caminho lógico, racional, dados, enfim. Apesar de ser péssimo em matemática, já vou dizendo isso, tá, gente? Então tenham esperança, podem ter esperança. Mas, bom, rapidamente aqui me apresentando, né? Como você falou, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou autor do livro Marketing na Era dos Dados. Foi o primeiro livro sobre dados e marketing no Brasil, que foi lançado em 2019. Sou também hoje fundador da Buscar.id. A Buscar.id tem uma história longa aí, mas hoje ela é uma startup de inteligência competitiva. A gente tem um software de inteligência competitiva. Então, mais uma vez, brigadão aí. Tem outras histórias que a gente pode colocar aqui e falar durante a nossa conversa. Pô, cara, vai ser uma honra pra mim estar com você. A gente se conhece há muito tempo e, como eu já te falei, né, nossa comunidade tem que estar fechada e trazer alguém aí que escreveu um livro de marketing na era dos dados aí. A gente não podia escolher a pessoa melhor para falar de pensamento analítico, raciocínio lógico, que não você. Antes da gente começar, a galera que tá ouvindo e assistindo sabe que eu tenho sempre algum recadinho. E aqui eu tenho um recadinho para falar com você, que é as inscrições para a turma de formação em analista de e-commerce da E-commerce Pro estão abertas. Se você quiser se tornar um analista de e-commerce para esse mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, entender mais sobre a formação em analista de e-commerce e entrar para esse mercado que tem mais vaga do que gente capacitada, corre aqui embaixo na descrição desse vídeo ou desse áudio, que você vai encontrar mais informações da formação em analista de e-commerce aqui da E-commerce Pro. Então, já estão abertas as vagas e você pode ser mais um analista de e-commerce formado nesse curso que tem mais de 50% de pessoas empregadas. Olha que moral, hein? Então, agora que a gente fez o mini jabá da escola, eu preciso já começar aqui o nosso podcast, Rodrigão. E eu quero começar, primeiramente, falando com você sobre o seu livro. Você tem um livro que é o Marketing. O seu livro Marketing na Era dos Dados, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, o que as pessoas encontram dentro dele, só pra a galera se situar e entender outra forma de aprender tudo que a gente vai falar aqui, como você já tem o livro há algum tempo. Fala pra gente aí um pouquinho. Legal, cara. Cara, o projeto do livro, ele é meio louco que eu vou falar, mas ele literalmente nasceu da noite pro dia. Eu nunca... Eu escrevi um livro, gente. Assim, se vocês pegarem as minhas notas na escola e tal, você vai falar assim, como é que essa pessoa conseguiu ser alguém na vida? Mas a história do livro foi muito legal, que foi por um momento... Eu escrevi esse livro num momento bem complexo, assim, profissional, da minha vida, enfim. E eu tinha acabado de criar uma certificação de marketing por dados que faz parte já fazia parte do planejamento criação de um ecossistema desde 2015 da Buscar.id e já é uma ideia minha, já era uma ideia muito grande. Então, a ideia era ter um software de dados, criar um evento, criar uma certificação, criar uma comunidade, criar um blog, enfim. A gente foi fazendo isso ao longo do tempo e aí eu criei a certificação. E a história da certificação é muito legal, que eu criei a certificação em tempo real. Vocês vão falar assim, como assim certificação em tempo real? Eram 3 dias de certificação, sexta-feira à noite, sábado do dia inteiro e domingo o dia todo. Eu só tinha feito as aulas da sexta-feira à noite, porque eu queria fazer literalmente o curso baseado em dado. Então fiz sexta-feira à noite, peguei o feedback do pessoal na sexta-feira à noite mesmo, e na madrugada de sábado, na realidade, eu fui fazendo as aulas de sábado baseado no que eles tinham me pedido. E domingo foi a mesma coisa. E aí, quando eu vi, cara, eu tinha um material de 3 dias, né? Então, assim, material de 3 dias num curso, dados, marketing, é muito longo, é muita coisa. Enfim, beleza, show de bola, sucesso total, turma bacana, NPS lá no talo acima de 90, no tal, não sei o que, beleza. Isso foi final de 2018, foi dia 7 de dezembro de 2018 que aconteceu o curso. E aí, cara,
ano novo, vida nova, não sei o que, pá, experiências bacanas. E comecei a escrever e comecei a entender o que poderia trazer para o mercado de uma forma um pouco mais acessível, digamos assim, esse conhecimento, porque o curso ele já custava R$1.000, enfim. E aí eu falei, peraí, posso escrever um livro baseado no que está no curso. Né? Isso foi, tipo, literalmente uma sexta-feira à noite. E eu falei, vou escrever um livro. Comecei a escrever, e aí, obviamente, ele tem as suas diferenças. E qual que é o objetivo do livro? O objetivo do livro é mostrar, cara, que dados e marketing não tem nenhum mistério. Você não precisa saber estatística, você não precisa saber matemática, você precisa ter um pensamento um pouco mais lógico, analítico, sim. Mas, no livro eu tenho vários frameworks que eu criei para a pessoa, por exemplo, escolher o melhor canal de aquisição baseado em dado, trabalhar qual estratégia de marketing baseada em dado. Eu cito diversas, eu não sei, acho que tem mais de 50 tecnologias que eu cito no livro e que são super fáceis de utilizar. E eu começo a trazer justamente o que a gente está discutindo aqui. Começo a trazer o pensamento analítico. A introdução, só a introdução do livro, se eu não me engano, tem 20 ou 30 páginas. Por quê? Eu quis justamente trazer esse caminho do tipo, cara, olha como é que é uma situação sem marketing por dados e como é uma situação com marketing por dados. E aí eu trouxe umas situações reais que eu vivi na Buscar.id e mostrei como que qual que é o poder disso. Então, eu sempre acreditei, essa é a minha tese, a tese da Buscar.id, que o profissional de marketing, como qualquer outro profissional na minha visão, precisa ter 3 características. O cara tem que ter afinidade com tecnologia. É inevitável hoje em dia um profissional de marketing ele tem que ter afinidade com tecnologia. Ele tem que saber o conceito e a contextualização de tecnologias. Ele tem que ter um pensamento analítico e ele tem que ter visão de negócio. Então ele tem que saber tecnologia, analisar dado e ter visão de negócio. Por quê? Cara, tecnologia te traz agilidade. A análise de dado te traz precisão na tomada de decisão. E a visão de negócio te traz uma visão ampla do todo do que você está fazendo e do porquê que você está fazendo. E aí tem 2 capítulos que são legais lá, cara, que é um de cultura de dados. Eu falo, porque não existe nada, não tem como você trabalhar análise de dados ou marketing de dados sem cultura de dados, sem cultura analítica, né? E o outro, eu falo de uma falha que eu tive muito grande com o meu time da Buscar.id em 2017, que é o último capítulo, que eu falo tudo lá. Depois que eu falei de tecnologia, análise, framework, não sei o quê, eu falo, cara, nunca se esqueça das pessoas, porque são as pessoas que vão te fazer chegar lá. Então, por isso que eu estou destacando esses 2 capítulos, porque são capítulos que se tratam de pessoas. Então, o livro, você vai ter técnico, vai ter a parte técnica. Você vai ter a parte inspiracional, vai ter. Introdutória, vai ter. Então, ele te prepara, a ideia do livro é preparar o leitor para trabalhar com marketing por dados e ter um pensamento analítico já de cara em um cenário, em um mercado que não tem pensamento analítico, culturalmente. Porra. Ou seja, já deu pra galera que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui se ligar que o cara tem propriedade pra falar do assunto que a gente vai tratar aqui no podcast, né? Não é à toa que eu convidei o cara pra falar aqui, né, meu irmão? E pra gente começar aqui, Rodrigão, o livro é muito bom, comprei ele também, você sabe disso, falei contigo já que já li o livro é bacana demais e recomendo pra todo mundo que tá querendo estudar mais sobre isso, entender que não é esse bicho de 7 cabeças que infelizmente muita gente vende dizendo que é. E são áreas diferentes, tem muitas áreas por trás disso e você pode trabalhar assim, trabalhando com e-commerce, com marketing digital, você tem que usar dados e você pode. E como a gente bem falou aqui, eu sou formado em publicidade, o Rodrigão não é bom em matemática e a gente trabalha com isso. Então você também tem condições de fazer isso, né? E aí, Rodrigão, pra gente iniciar aqui, depois dessa breve introdução sobre o seu livro, que já dá muito contexto pro nosso episódio, cara, o que de fato é o pensamento analítico? Porque a gente vê um monte de gente com vagas surgindo e uma porrada de vaga com sopa de letrinha. A gente gravou um episódio já com o Diego Cidade sobre proatividade, onde a gente falou justamente sobre o que é essa proatividade que pedem tanto aí, essa soft skill. Como é que você de fato vê isso, né? Eu sou um cara que, apesar de ser formado em humanas, né, sou um cara racional. Então, pra mim, quando fala assim, proatividade, eu falo, beleza, como é que você mede isso? Como é que você vê isso acontecendo? Então, a gente gravou um podcast falando sobre isso. E esse aqui é mais um que eu acredito que vai ajudar muita gente a entender o que de fato é um pensamento analítico. Então, eu queria iniciar aqui já nosso tema perguntando pra você, o que é
de verdade um pensamento analítico? Fala pra gente aí. Cara, então, é uma pergunta bem interessante e apesar de a gente estar falando de um lado lógico, racional, né? O pensamento analítico, ele traz o que eu vejo, o que eu enxergo do meu dia a dia, é você trazer uma mínima análise em cima de uma tomada de decisão. Então, por exemplo, você vai trabalhar uma mídia paga. Cara, por que você vai trabalhar uma mídia paga? Você está trabalhando isso porque o seu concorrente faz ou porque vai te dar um resultado X? E o pensamento analítico não está relacionado somente à métrica e KPI também. Né? Ele está relacionado a alguma coisa lógica. A gente tem a famosa lógica da programação, né? Mas tem a lógica. Antes da lógica da programação, você tem a lógica, que é se isso acontecer, então aquilo. Ou quando acontecer, então aquilo. Né? Então, o pensamento analítico é a gente trazer uma mínima crítica analítica em determinados assuntos, em determinados cenários, em determinados caminhos que a gente pode trabalhar, por exemplo, no marketing. Então, por exemplo, aqui com vocês, qual que é o pensamento analítico que eu estou trazendo para trazer o meu conhecimento para o podcast? Cara, quanto mais pessoas conhecerem sobre dados em marketing e entenderem que isso não é um bicho de sete cabeças, muito melhor para a gente, né? Porque a gente educa o mercado e o mercado acaba sendo muito mais lógico e racional. E aí tem um ponto muito importante, cara. Trazer a lógica e trazer o lado racional para o marketing não é de forma alguma matar a criatividade. É só você minimamente direcionar para onde vai essa criatividade. Isso é mito. Isso é um mito que, tipo assim, eu acho até um absurdo alguém falar sobre isso, alguém inteligente, inclusive, falar isso, porque criatividade, ela depende de um mínimo direcionamento. E o que os dados fazem? O que esse lado racional, esse pensamento analítico, ele traz? O devido direcionamento. Né? Então, exemplo, eu vou criar o ID 360, que é o nosso evento, etc e tal. Eu preciso de um storytelling para isso. Né? Eu vou criar um storytelling porque eu acho bonito? Não, eu vou criar um storytelling do tipo, como é que está o mercado? Quais são os desafios? Quais são os pontos? Quais são as dificuldades? Quais são isso? E aí eu vou trazer esse storytelling. Né? Uma galera que está fazendo isso muito bem, na minha visão, é o Grupo Primo. O Grupo Primo está trazendo uns assuntos teoricamente nada a ver, vikings, algumas coisas da Bíblia. Como que não tem nada a ver relacionado a performance, relacionado a dinheiro? Tudo é contexto. E a criatividade precisa de contexto. Naturalmente ela precisa de contexto. Uma música, quando você vai fazer uma música, sei lá, você foi chifrado, você vai fazer uma música. Saca? Você foi isso, você vai fazer uma música. Você tem um contexto. Então, o pensamento analítico te ajuda a trazer e a criterizar esse contexto muito melhor. Boa, concordo contigo e acho que fica um salve pra galera aqui. E talvez quem tá ouvindo a gente tá na escola ainda, porque eu sei que a gente tem gente aí do ensino médio, mais ou menos. Sabe aquele raciocínio lógico que aqueles trabalhinhos de lógica da aula de matemática, que você fala, nossa, que bagulho chato e tal. Então isso aí é que te ajuda a ter pensamento analítico. Deixa eu te falar aqui, senta que lá vem história, que é justamente isso aí que te ajuda. Pra mim, cara, ter um pensamento analítico é tentar ser cético, saca? Você não ter uma opinião formada antes que você tenha informações sobre isso. Eu acho que a gente tem na nossa cabeça muitos preconceitos do que a gente acha que é alguma coisa sem a gente saber de fato. Eu acho que o pensamento analítico vem justamente de você não ter preconceitos sobre qualquer coisa antes que você tenha informações validadas e confiáveis para que você consiga, através delas, ter uma razão pelo qual você está tomando uma decisão. Eu acho que o pensamento analítico vem muito nisso. E aí, pra gente discorrer em cima disso, o que para você, na tua experiência como profissional de dados, de marketing por dados, o que para você são as características de um pensamento analítico pra galera, talvez quando estiver vendo alguém falar, estiver assistindo uma live, estiver vendo um livro, ou estiver vendo um filme, falar, porra, essa pessoa tá tendo um raciocínio lógico, ela tá tendo um pensamento analítico. O que são as características? Cara, eu acho que talvez uma das principais características é a criterização. Porra. Então, assim, eu vou citar um tema super legal aqui, que é super tipo, pop e tal, que é Homem-Aranha. Eu tô hypado pra caralho nesse filme do Homem-Aranha. São os dois. Cara, ontem eu fiquei igual criança, esperando a hora do trailer sair, sacou? Então, assim... Somos dois. E qual que é o critério
Eu não assisto o trailer do Homem-Aranha igual a minha esposa. Eu assisto o trailer com um monte de critério na cabeça, mas opa, lagarto, opa! Eu sou, né, enfim. Mas é você ter criterização. O que é essa criterização? É você ter alguns critérios específicos para você conseguir chegar num denominador comum, que seja uma geração da informação. Então, voltando aqui para o trailer, qual que é o ponto que eu quero trazer ali? Quais são os critérios que eu estou determinando para o trailer, para eu assistir esse trailer? Porra, vai ter alguma coisa relacionada ao Tobey Maguire ou talvez ao Andrew Garfield, que é a parada do momento? Velho, e tem muita coisa relacionada, não diretamente, mas indiretamente, que são os vilões. Mostraram no trailer os 5 vilões, né? Tem o 6º que ainda é um mistério. Um mistério, não um mistério, mas um mistério. Então, assim, essa criterização é você ter uma minúcia na análise e no que você está consumindo, né? Então, você ter ali... eu gosto muito de falar que é você prestar atenção nos mínimos detalhes, sabe? Os mínimos detalhes valem muito, porque um grande detalhe é um grande detalhe. Vários mínimos detalhes pode ser muito maior do que um grande detalhe, sabe? Então, um mínimo detalhe, ele de fato é o que te direciona muito para você ter esse pensamento analítico e para você ter isso no dia a dia. E é uma coisa que é muito importante, que eu falo no livro, inclusive, no capítulo de cultura de dados. Cara, não adianta você querer levar isso para o seu trabalho, um pensamento analítico, querer levar para o seu trabalho um lado mais lógico, sendo que você não tem isso na sua vida pessoal. Tá? Então, tudo começa na nossa vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu penso em todo momento criterização. Então, se eu fizer aquilo, eu vou chegar lá. Então, se eu virar à direita com o meu carro aqui, eu vou conseguir voltar possivelmente para o lugar onde eu estava, algo do tipo. Então, você trazer isso para o dia a dia te ajuda, na sua vida pessoal, te ajuda, porque você treina. Então, o treino, ele é muito importante para a gente ter um pensamento analítico. Nós não temos, culturalmente, pensamento analítico no Brasil. Não temos. Isso é, tipo assim, não se martirize porque você fala, eu sou burro. Não, você não é burro. A gente não tem isso na cultura brasileira, né? E eu te confesso, eu custei a ter esse pensamento analítico. Só que como eu sou um cara muito de performance no esporte, sou um cara de performance no meu dia a dia e tudo mais, acaba que eu preciso ter, né? Eu precisei ter. Então, ter esse pensamento analítico de fato, a característica principal, eu diria, é criterização e mínimo detalhe. Porque com critério você consegue ter esse mínimo detalhe no dia a dia e prestar atenção nesses mínimos detalhes. Legal. Cara, concordo demasiadamente contigo nesse ponto. Eu acho que só pra galera entender, né, o que o Rodrigão tá falando e trazer ainda mais detalhes pra você que tá ouvindo a gente, o que ele tá falando aqui é muito sobre você prestar atenção nos mínimos detalhes e você fazer as suas decisões baseadas nesses detalhes. E aí o que ele tava explicando é que às vezes você tá olhando grandes informações, quando na realidade o que a gente tem, o conceito que existe, que inclusive é um livro chamado Small Data, é o conceito de talvez as respostas estão nos mínimos detalhes, nos dados menores ali. Às vezes dados qualitativos, né, que dizem o porquê alguma coisa acontece. E os dados quantitativos dizem o que está acontecendo, mas não porquê. Então o que ele está explicando aqui é muito nesse conceito. Eu diria que para você ter um pensamento analítico, assim, e a característica dele é você não ter preconceito. Para mim isso é matador, porque a gente sempre vai achar alguma coisa baseada na nossa bolha, baseada no nosso umbigo, baseada nas nossas referências. E não quer dizer porque você acha aquilo que de fato você tem razão sobre aquilo. São coisas diferentes, né? Tem um matemático aí que a gente não precisa entrar em detalhes, mas ele tem uma frase célebre, que é o Edward Deman, que ele fala: sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. E acho que essa frase dele é justamente, assim, se pudesse definir em uma frase o que é o pensamento analítico, é isso. Sem dados você é somente mais uma pessoa com opinião. E aí tem uma frase dele que é: se você tem opinião e eu tenho a minha, eu vou com a minha. Se não tem dados que me comprovem uma razão, uma racionalidade do porquê você está querendo dizer isso, é baseado no teu achismo, né? Então, acho que é muito em cima de preconceitos, e acho que a humildade de você saber que você não sabe tudo, antes que você tenha informações qualitativas e verificadas que possam te ajudar a trazer isso para a vida pessoal, profissional,
você não está fazendo pensamento analítico. Acho que uma grande máxima do que está acontecendo, principalmente no Brasil, que demonstra como a gente, que o Rodrigo falou, como a gente não tem cultura de pensamento analítico, são as fake news, cara. As pessoas olham fake news e já acreditam. Por quê? Porque ela nem sabe se a opinião é verificada, ela nem sabe se aquela informação é verdadeira. Tem noção que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem um RJTV, Bom Dia Rio, desculpa, a primeira edição lá do jornal, que passa às 6 da manhã, ele tem, segundas e quartas, uma série chamada Fato ou Fake, para poder pegar as informações e falar o que é fato e o que é fake. Isso demonstra como a gente acredita em qualquer coisa. E acho que, de novo, o que eu falei um pouquinho lá atrás, o ceticismo, faria você questionar as coisas antes, né? Esse ceticismo eu descobri que hoje em dia é também chamado de second level thinking, né? Que é o segundo pensamento, o segundo andar de pensamento, assim. Que é você, antes de acreditar em uma coisa, falar assim, por que falaram isso? Por que fizeram aquilo? Por que saiu essa notícia? Por que alguém ia injetar novos vírus em morcegos e soltar no mar da China? Por que alguém ia fazer isso e filmar ainda? Tipo, será que é verdade isso mesmo? Tipo assim, exposto assim? Pô, e na verdade foram descobrir que era fake, que era uma corrida de pombo, cara, que é famosa na China, sabe? É bizarro isso. Acho que o pensamento analítico é você não ter preconceitos e você, de fato, analisar informações para te ajudar a drivar a sua decisão. E acho que o que o Rodrigão falou foi muito isso, né? E não mata a criatividade. Na realidade, ele te ajuda a orientar e focar a sua criatividade. Acho que esse é um ponto muito importante pra galera entender aqui, que já ajuda a gente ir pro próximo ponto aqui do que a gente estava falando, que é, a gente tem uma porrada de decisão para tomar no nosso dia a dia. A gente toma decisão, inclusive tem um monte de gente aí que só veste tudo preto porque fala que a gente toma tanta decisão que pelo menos da roupa não quer vestir. Ou seja, você que tá ouvindo, assistindo a gente aí, que vê aquele empreendedor todo de preto, ele tem um motivo racional pelo qual ele explica que usa tudo preto. Se você concorda ou não, é com você mesmo. Mas ele tem um motivo, ou seja, tem um crivo analítico por trás ali que é baseado em tomar tantas decisões no dia que pelo menos a da roupa a pessoa não quer tomar. Ela vai vestir tudo preto que não tem problema, né? Então, eu queria trazer aqui agora pra galera que tá ouvindo a gente, como é que esse pensamento analítico pode auxiliar no dia a dia dessas tantas decisões que a gente toma, seja na vida profissional ou na vida pessoal. A gente toma decisão o tempo todo. Como que o pensamento analítico pode auxiliar isso, Rodrigão? Cara, é muito bom. Você trouxe essa parte do ceticismo e eu acho que é muito legal isso. Muito legal mesmo, porque assim, a gente tem muita gente, desculpa o termo, mas vomitando verdades por aí, né? E a verdade é que não existe verdade, saca? Tipo assim, o que já era feito, o que é feito há mais de 20 anos que dá certo, pode não dar certo amanhã, né? E ter essa mentalidade de que toda vez que meu time chega com uma coisa extremamente absurda aos olhos da sociedade, pra mim, é o que eu possivelmente vou aceitar mais, né? Então, assim, porque há uma coisa absurda, meu Deus do céu, nunca, não, cara, tá, alguém fez? Não, por quê? Porque é absurdo. Porra, pode ser legal, então, a gente tentar experimentar isso, né? E eu acho que o ponto que vai da pergunta anterior, que vai conectar com isso agora, é você ter mente aberta. Já me falaram coisas, o meu time já me passou algumas coisas que eu falei assim, velho, isso não vai funcionar de jeito nenhum, mas vou deixar, porque ou eu vou quebrar a cara, ou o meu time vai quebrar a cara. E que bom que se eu quebrar a cara, eu vou aprender mais uma coisa, né? Então, toda vez que... Eu nunca nego, cara, dificilmente você vai me ver negar alguma coisa relacionada a qualquer projeto, alguma coisa do tipo, né? Porque tudo é teste. Então, o impacto que isso traz, que o pensamento analítico ele traz no dia a dia pra gente, é baseado no teste, é você testar as coisas. Então, vou falar uma coisa muito trivial, casamento. Cara, eu tô com minha esposa, entre namoro e casamento, há 13 anos. Vamos fazer 14 anos ano que vem. Porra, eu sou uma pessoa de teste. Eu já testei uma infinidade de formas de conversar com ela sobre assuntos delicados. E hoje e ainda não sei qual que é o melhor. Porque nesses 14 anos ela não é a mesma pessoa. E eu não sou a mesma pessoa. Então, o auxílio que traz o pensamento analítico no dia a dia é justamente, e a tomada de decisão, né? É justamente a gente trazer diversos testes para a gente aprender diversas formas de não fazer e de fazer. Né? O Thomas Edison fala, né, que ele descobriu 10 mil formas de não fazer a coisa.
E é exatamente esse o ponto. A gente tem muito medo de tomar decisão por um único motivo. Sabe qual que é? Cagaço. Errar. Exatamente. É o famoso cagaço de errar. Exatamente. É o famoso cagaço de errar, só que tem um outro detalhe. Cara, se você não tá errando, é sinal de que você não tá tentando. Não tá, exatamente. Saca? E tipo, qual que é o problema de tentar e errar? A gente precisa trazer na nossa cultura o erro. E para mim, erro é uma métrica de sucesso. Pro Rodrigo, erro é uma métrica de sucesso. Porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo. E a gente não aprende acertando, a gente sabe disso, isso é científico, inclusive. A gente não aprende acertando só. A gente erra muito mais do que acerta. Tanto que por isso que os acertos, eles são tão valorizados. Porque o acerto é tipo, nossa, esse cara aqui já se ferrou a vida toda e hoje tá muito bem, então eu quero aprender com ele. E quando eu vou conversar com uma galera muito acima, tipo mentores e tal, eu falo, cara, quais são seus erros? Quais foram os seus erros? Eu não quero saber os acertos do cara. Porque o cara tá muito acima de mim, eu vou errar muitas coisas que eles já erraram. Então, se eu descubro os erros, eu encurto o caminho. Então, é justamente esse o ponto de ter o pensamento de que errar não é problema. Esse é um ponto legal. E que tomar decisão não é problema também. O fato de você não tomar uma decisão já é uma decisão. Saca? Tipo, não vou pra frente. Não, já tomou uma decisão de não ir pra frente. Então, o pensamento analítico, ele auxilia justamente nesses pontos de... Se você tiver uma mente que você pode errar, vai ser muito mais leve pra você. Você seguir em frente e tudo mais. Então, eu acho que como você trouxe, né, o ceticismo, os testes, etc., é o que vai te ajudar a trazer sendo bem sincero, agora eu vou filosofar aqui, uma vida melhor. Saca? Tipo assim, velho, erra, que se dane. Ah, mas o fulano de tal, cara, que se dane fulano de tal. Sabe? Todo mundo conhece aí os disjuntores, né? Toda casa, todo prédio, assim, tem um disjuntor com as chaves de energia e tal. Eu tenho o meu disjuntor do foda-se. Saca? Tipo, eu abro ele e ligo todos. Saca? O que o outro tá pensando, algo do tipo, a não ser... O que eu me preocupo é, eu estou ofendendo alguém, eu tô fazendo... Isso sim, aí são princípios, que é uma coisa diferente. Mas, toma decisão, cara. A gente precisa tomar decisão. E trazer esse ceticismo, trazer a criterização, trazer a verdade de que não existe verdade, vai te permitir viver muito melhor, sem qualquer compromisso com alguém do que está falando sobre você. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre me preocupei com o que as pessoas iam falar de mim. Pensa. Pô. Cara, no que você trouxe aqui, tem 3 pontos que eu queria complementar, né? Acho que número 1, para quem tá ouvindo, assistindo a gente, tem um vídeo do podcast no YouTube da E-Commerce Pro e também tem áudio aqui no Spotify, Google, Apple e afins. Se você descer, você encontra. A gente gravou um podcast com o Rafa Lassance, um grande brother aí também, sobre growth, habilidade growth. E lá ele fala justamente sobre isso, né, cara? Que você vai errar muitos testes. E por isso você tem que fazer muitos testes, porque a possibilidade de acerto é muito baixa. Então, ao invés de você fazer um teste por mês, você não vai ter agilidade. Então, você faz 5. Porque pelo menos um a cada 5 você acerta. Então isso que o Rodrigão tá falando se conecta muito, né? É a gente testar, a gente errar e aí o principal ponto, né? A gente aprender com o erro para melhorar. Que é isso que faz, né? Quando você fala de experiência e se pede experiência muitas vezes para as pessoas, não é a experiência dela trabalhar tanto tempo no mercado. É que essa experiência de trabalhar tanto tempo no mercado, muitas vezes é traduzida para os recrutadores, para os donos de empresa, como essa pessoa já aprendeu muito na prática entre erros e acertos e ela vai chegar aqui num estágio um pouco mais acima ou muito mais acima do que outras pessoas. Então acho que isso é um ponto interessante a se falar, que acho que número 2, cara, que é uma questão que eu aprendi muito na prática, no meu dia a dia aqui, foi justamente o fato de foco é saber dizer não, saca? E acho que quando você tem um pensamento analítico, você consegue drivar o seu esforço. Quantos de nós que não estão aqui ouvindo o podcast com o Rodrigão, eu e o Rodrigão juntos nessa seara também, entre outros, que no final do dia falam assim, cara, eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada? É porque você não teve foco, né?
Porque muitas vezes você tem eu costumo brincar, em outros episódios antigos aqui do Bate-Papo, a gente falou isso sobre não ser um bombeiro digital, né? Que é a pessoa que o dia inteiro ficou apagando incêndio. Isso é um problema de planejamento. Aí você volta alguns episódios aqui e vai ouvir o podcast com o Kiso, que a gente falou sobre planejamento, e aí você vai estudar lá um pouco sobre isso. Mas é importante você entender o planejamento, mas ter foco, cara. E aí o foco não é fazer tudo ao mesmo tempo agora. Isso é energia que você vai gastar pra cacete. E a gente fala muito bem sobre isso, né? Apesar do livro muito bom falar que generalistas vencem no mundo de especialistas, e é um livro muito bom falando sobre isso, esse mesmo livro demonstra que as pessoas são especialistas em algo. É que elas entendem o geral do todo. Trazendo isso para o teu dia a dia de tomar decisão, se você faz tudo ao mesmo tempo agora, possivelmente você não fez nada com profundidade porque você não teve tempo. E aí, eu acho que o pensamento analítico é quem vai te ajudar a drivar o teu foco para aquilo daquele momento. E talvez, junto ao planejamento, que é outra habilidade que a gente falou aqui, você consegue focar e ter a sua energia ali em alta performance dedicada a uma coisa que vai trazer muito mais resultado para você do que 20 outras juntas que vão trazer resultados pequenos ou nem vão trazer porque você não conseguiu concluir. Então, acho que o pensamento analítico, na tomada de decisão diária, ele te ajuda a focar, que é você realmente entender o que é importante para você agora. E acho que o último que eu falei que tinham 3, cara, para mim, a última questão do pensamento analítico aqui na tomada de decisão é justamente você não tomar decisão baseada no umbigo de alguém. É tomar decisão baseada na opinião. Existe uma sigla para nossa área, né, Rodrigão? Chamada HiPO, né? Que é o Highest Paid Person Opinion. É a opinião da pessoa mais bem paga, que hoje em dia é traduzido para a opinião da pessoa que está sentada na cadeira e toma a decisão. Quantos de vocês aí que estão ouvindo a gente já não tiveram essa resposta, muitas vezes numa conversa de vocês, que é: tudo bem, eu entendi o que você está trazendo, mas a minha opinião, mas eu tenho experiência e faz o que eu estou falando. Isso são pessoas que não têm pensamento analítico. Elas têm medo de errar e elas preferem errar baseado na opinião delas do que baseado na sua. Mas se você estivesse trazendo dados e contando, como o Rodrigão falou, um storytelling, contando a história que essa informação traz, do porquê que aquela decisão é a melhor, aí talvez essa pessoa ia fazer isso porque é filho único ou filho caçula mesmo, né? E é animado. Fora Gustavo, e cara, eu tô viajando na maionese aqui, porque eu fui diretor de marketing de algumas empresas, enfim, diretor, obviamente, da Buscar e tudo mais, e tem uma característica que os meus liderados sempre falam sobre mim, que eu acho que pode ser um quarto ponto que você trouxe, do que você trouxe aí. Maneiro. Que é do pensamento analítico, né? Que é o cara ter a capacidade e a grande habilidade, por incrível que pareça, é uma grande habilidade de pedir desculpas quando erra. Perfeito. Saca? Porque o cara falou assim, putz, falei, mostrei um caminho, deu errado, pô, galera, desculpa aí, errei, foi mal. Né? Então, acho que esse é um quarto ponto porque isso traz um pensamento lógico de que, cara, decidi arriscar e errei. Só, tudo bem, não tem problema, errei. Desculpa aí, se tiver que pedir desculpa, obviamente, né? Mas acho que esse quarto ponto é legal pra gente poder trazer para as pessoas, porque a gente tem uma dificuldade também de pedir desculpas quando a gente erra. Perfeito. Não, concordo plenamente contigo. E acho que a gente está trazendo aqui informações relevantes para todo mundo entender o pensamento analítico de fato, de verdade, assim, quase tangibilizado, para a galera entendendo e aprendendo. E aí acho que ficou uma ponta solta aqui, por isso que eu trouxe ela pro nosso bate-papo. Porque a gente está explicando como a pessoa vê, como é que esse pensamento analítico pode ajudar. Mas agora tenho certeza que tem gente ouvindo aqui e achou que eu não ia trazer isso. Mas com certeza eu vou trazer, porque a galera tá assim, beleza, mas como que eu desenvolvo isso? Tenho certeza que tem gente fazendo nesse momento essa pergunta aqui, ou já fazendo essa pergunta antes. Então, trazendo pra você aqui agora, cara, como que você acredita que as pessoas podem desenvolver esse pensamento analítico? Você já falou um pouquinho aqui no podcast sobre treinar e tudo mais, mas como que você acredita que as pessoas podem desenvolver esse pensamento analítico? Legal, eu vou te passar como eu desenvolvo e como que eu aprendi a desenvolver, tá? Primeiro ponto, sim, inevitável, tá, gente? É treinar. Sei lá, eu adoro esporte, eu sou uma pessoa que eu diria que eu sou viciado em esporte. Então, todos os dias eu treino. O que você treina, Rodrigo? Sei lá, vou na academia, faço corrida, vou no futebol, enfim, eu treino. Então, isso é uma forma. Só que o meu driver pro treino, ele é o gap. Então, aonde hoje eu não sou bom e que eu posso treinar? E que eu posso melhorar na realidade? Porque o pensamento analítico ele é justamente identificar pontos
seja de gap, seja de coisas boas. Por exemplo, Porra. vou citar um exemplo muito legal, que toda vez que eu falo, a galera fala assim, poxa, é verdade. Pensamento analítico, velho, é você ter uma visão do todo também, né? Então, quando dá um problema numa estratégia de marketing ou quando dá um problema na sua vida, o que você faz? Você foca no problema para tentar resolver muitas vezes. E quando as coisas estão indo muito bem, você tenta entender o porquê que está indo muito bem? A grande maioria das pessoas não tenta, cara. Entra no status quo, né? Exatamente, porque o que tá indo bem hoje vai dar merda. Tipo assim, é uma questão de quando, não é uma questão de se, vai dar merda. Saca? E quando dá merda, você já vai ter uma previsibilidade de falar, entendi, já sabia que ia dar merda. Então, esse pensamento analítico, a forma de você desenvolver é você entender como que tá hoje a determinada situação, seja da sua vida, seja da sua estratégia de marketing, seja do seu casamento, seja do que for. O que tá ruim e o que pode ser melhorado. Rodrigo, eu identifiquei, vou te colocar uma coisa minha, assim. Há alguns anos eu tava muito mal financeiramente, etc e tal, papapá. Eu falei, porra, velho, eu sou uma pessoa inteligente, eu não sou burro. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade analítica legal. Por que eu não tenho dinheiro? Né? Então eu fui começar a desenvolver o porquê que eu não tinha dinheiro. E sabe onde que eu descobri por que eu não tinha dinheiro? Não foi no banco, não foi no aplicativo. Foi na terapia. Era um negócio interno de anos. E eu falei, puta que pariu, era lá atrás. Saca? E aí eu corrigi. Entendeu? Então, tipo, eu identifiquei o gap que era, porra, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro guardado. Saca? Tipo assim, eu não tinha R$100 guardado na minha conta. Eu gastava tudo. Por que eu tenho isso? Então, é identificar o gap e você ir desenvolvendo. Aí, por exemplo... gap. Porra, todo dia minha cozinha fica suja o dia inteiro. Eu não quero isso. Tudo bem, acorda mais cedo e vai lavar a porra da cozinha. Tipo, deixa a cozinha pronta, a louça lavadinha todos os dias. Eu tô tentando trazer algumas coisas do dia a dia, porque são muito idiotas no bom sentido, né? Mas, cara... Tangibiliza, né? Mas é ali que tá a parada, sacou? Então, por exemplo, sabe, eu era uma pessoa muito indisciplinada e eu não tinha um lado tipo, vou arrumar aqui, vou arrumar ali, porque eu achava que era frescura. E aí eu identifiquei o poder da disciplina, eu vi o poder da disciplina. Sabe como que eu fui ganhando disciplina? Quando eu descobri como que o exército americano trabalha a disciplina. Uma das formas, obviamente, todos os dias, os soldados são obrigatoriamente acordou, arrumou a cama. Porque ele já tem uma primeira missão feita do dia. E isso para o nosso cérebro, cognitivamente, ele já traz uma sensação de prazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a arrumar minha cama. Tem um livro que fala sobre isso, né? Tem 2 livros. Tem 2 livros que falam sobre isso. Tem um, Arrume Sua Cama, e tem o Poder do Hábito. Os dois falam muito sobre isso. O Poder do Hábito é maravilhoso. Não li ele todo, mas o que eu já li, amigo, porra, mudou minha vida. É muito foda. E você, para um hábito se tornar um hábito, são 27 dias ininterruptos você desenvolvendo aquilo. Então, esse é um ponto também, sabe? Você trazer isso pro seu dia a dia, desenvolver. Por quê? Quando você começa a trazer isso para os mínimos detalhes, para a escova que está no lado direito, ou que você não coloca a escova de dente no lugar certo, isso se torna uma coisa trivial, só rotina. Né? Então, a melhor forma de desenvolver é começando pequeno. Que é pequeno, cara. Começa com a sua cama, começa com a sua louça, começa com o seu gap que tá te incomodando aqui. E aí você começa a procurar possíveis soluções. Procurou possíveis soluções, você começa a tentar a agir em cima disso. E aí, cara, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode ser que sim. Mas você vai se agradecer pro resto da vida por ter feito isso. Mas a melhor forma de desenvolver esse pensamento analítico é justamente identificando gaps na sua vida, no seu projeto, enfim, e arrumando ele. E pequenos gaps de preferência. Pô,
Pô, tá aí para você que queria entender como treinar isso, como estudar, como criar esse pensamento analítico. O Rodrigão deu uma aula aqui para você entender na tua vida pessoal e também transformar isso na tua vida profissional. E se eu puder dar minha vírgula aqui só nesse comentário, para mim, além de treinar, como o Rodrigão falou aqui e explicou em situações na tua vida que você já pode adaptar e criar isso, acho que é você tentar, antes de tudo, de tomar a decisão, antes de você ter preconceitos, antes de você pensar de forma muito decisória, é você tentar ouvir outras pessoas que têm outras opiniões e você treinar esse conhecimento de, cara, eu vou tomar decisão baseada nos dados que eu tenho, ou vou tomar uma decisão baseada nos dados que eu vou coletar, ou vou tomar uma decisão baseada numa pesquisa que eu farei, ou vou tomar decisão, sabe? Eu acho que você precisa entender um pouco mais sobre dados, entender que não é só Big Data, sacou? Então o pensamento analítico é ter um pensamento racional, e essa racionalidade vem em cima de alguma razão que deve existir. Então por que a gente está fazendo esse podcast? Tem uma razão por trás. Qual é a razão desse episódio? Porque muitas empresas pedem para o candidato a soft skill, essa habilidade de pensamento analítico. Só que a maioria das pessoas, em pesquisas que fiz com os alunos da E-Commerce Pro, da Métricas Voz e no meu Instagram, não entendem porra nenhuma sobre isso. Então faz sentido eu criar um podcast sobre isso, porque tem uma razão pelo qual eu vou fazer esse episódio. Agora, talvez se eu falasse sobre uma outra soft skill que todo mundo domina, que todo mundo entende, esse episódio não fosse ter o que eu espero de audiência e talvez não fosse fazer tanto sentido porque eu ia chover no molhado. Então, existem razões por trás e não precisa você ir num nível tão complexo de tomada de decisão. Acho que é muito nesse nível que o Rodrigão tá falando aqui. Cara, pra gente finalizar, Rodrigão, está na última questão aqui do nosso podcast, são mais de 40 minutos trocando essa ideia, que eu tenho certeza que tem gente aqui que já aprendeu muito pra cacete e conseguiu tangibilizar um pouco mais esse pensamento analítico. Cara, o que pra você, o profissional de marketing, profissional de e-commerce, o que transforma ele no dia a dia executar esse pensamento que a gente está falando desde o início do podcast? O que transforma na vida dessa pessoa ali no dia a dia? Cara, uma das coisas que eu gosto de falar é que o trabalho com dado, ele te traz informação. Informação é quase que uma libertação. Conhecimento, na realidade, é uma libertação, né? Perfeito. Você trabalhar com dado, você ter esse pensamento analítico, tanto profissional de marketing quanto profissional de e-commerce, é de fato essa libertação. Vou citar um exemplo de uma coisa, uma situação que já aconteceu com a gente, de um profissional de e-commerce. Venda do e-commerce caiu pra caralho. Novidade, né? Pra quem trabalha com e-commerce. E, tipo, Rodrigo, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que, a mídia, no meio que custo por aquisição. Eu falei, calma. Primeiro passo para essa situação, mantenha a calma, né? Tipo, não desespere. Pô. E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, custo por aquisição absurdo e não sei o que, tá. Bicho, aí você quase que... A gente não chegou a fazer uma curva ABC, não, mas enfim. Mas foi um processo muito simples, né? O que tinha acontecido? Os 3 produtos que mais vendiam no e-commerce tinham acabado de estoque. Por que parou de vender? Porra, velho. Tipo assim, calma, vamos tentar entender. E sem exagero, 15 minutos de análise que a gente fez foi exatamente esse ponto, né? Então você ter esse pensamento analítico por que a venda caiu do nada de ontem para hoje? Ah, beleza. A gente tá vendo aqui que o produto X não tá mais aparecendo na lista de produtos mais vendidos. Então vamos ver o que tá acontecendo. Foi isso que aconteceu. Então, é já você ter um direcionamento. Aquela famosa frase, né, velho? Aquela situação do chaveiro. Que você vai lá, chamou o chaveiro pra abrir sua porta e ele demorou 1 minuto pra abrir. Aí o cara falou, quanto que é? R$100. Eu falei, porra, R$100 pra eu te pagar aqui pra você, por 1 minuto de trabalho? Mas foram 10 anos de trabalho pra descobrir como resolver isso em 1 minuto. Como é que eu faço em 1 minuto? Perfeito. Né? Então é muito a importância, além de você ter essa libertação, né? Que eu acho que é uma palavra muito legal, porque o profissional de marketing hoje, o profissional de e-commerce hoje, ele é muito refém do resultado. Essa libertação é muito importante, e eu acho que um outro ponto legal, que o profissional ele se torna quase que único nos dias de hoje, ou minimamente raro,
O que acontece com coisas únicas e coisas raras? Elas são o quê? Naturalmente mais valorizadas, né? A minha turma hoje a gente tem mais de 300 pessoas formadas. Eu fiz uma pesquisa no início do ano, em junho, com eles, para entender o que aconteceu com a vida deles depois do curso e tal. Cara, mais de 70% dos alunos, em menos de um ano, aumentaram o salário no mínimo 40%. Porque os caras trouxeram esse pensamento analítico. Não estou aqui vendendo o meu peixe, não é isso. É para entender o seguinte, olha o tanto que você se torna único. E ainda vai se tornar pelos próximos 5 anos, no mínimo, tá? Então, acho que a importância do pensamento analítico é você ter essa libertação e entendimento do que está acontecendo no todo mesmo da empresa, e não só do e-commerce, não só do marketing, mas principalmente também você ter a propriedade de falar, tudo bem, as vendas caíram, deixa eu entender que me dá 20 minutos, e você ter já quase que um caminho direcionado de entender quais produtos que mais vendiam antes que não estão vendendo agora, qual que é o custo por aquisição que estava antes que não está agora, tem produto, enfim. Basicamente esse é o ponto que eu vejo que é muito importante para o profissional, além de ele se tornar único e raro, ele também ter essa libertação na tomada de decisão e na análise que ele pode fazer para melhorar o dia a dia da empresa, enfim, dos resultados deles. Irado. Aulas Cria, é isso que a gente faz aqui no final do podcast. Aulas Cria. Rodrigão, aula nesse podcast aqui. Obrigado demais aí por ter trocado essa ideia com a gente, pensamento analítico. Eu tenho certeza que quem ouviu, quem assistiu a gente, sai daqui conseguindo entender quando um recrutador ou até no dia a dia, como é que ele pode fazer, executar, treinar, aprender, estudar sobre o pensamento analítico que se tornou mais tangível, seja profissionalmente ou pessoalmente. Cara, muito obrigado, viu, irmão? Que isso, cara. Obrigado. Espero que tenha ajudado aí a galera. Às vezes eu filosofo bastante, mas é importante. Mas, enfim, brigadão pelo convite. Uma honra, assim, incrível estar aqui com vocês. Você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho. Já nos conhecemos há 4 anos, nem sei quanto tempo, até um pouco mais. Obrigado mais uma vez pelo convite. E sempre que precisar, só contar comigo. Tamo junto. Isso aí são flores para os nossos produtores que estão aqui no backstage ouvindo. Cara, obrigado demais. E você que ouviu e assistiu aqui o nosso bate-papo, não esqueça, toda semana, toda terça-feira, tem episódio novo aqui. Valeu! Tchau, galera!